Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo, beleza? Rapaziada, vamos estar comentando aqui hoje, né? Sobre o jogo do Vasco ontem, né? Mais uma vez que o Vasco perde, tá bom? Então vamos estar comentando tudo sobre esse jogo. Rapaziada, o Vasco, né, começou escalado assim, com algumas mudanças. O Puma Rodrigues, né, naturalmente, ele ia ser o titular da posição. O PH tinha sido expulso naquele outro jogo. O Carlos Cuesta, né, não conseguiu chegar a tempo. Ele também atuou aí, né, na data FIFA e não estava relacionado para o jogo. E aí o Robert Renan e aí o Hugo Moura vai para a zaga. O Lucas Piton na lateral, no meio campo, Barros, Tietê e Coutinho. No ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. E rapaziada, nós vamos estar comentando aqui o seguinte. Muita gente culpou essa derrota do Vasco sobre o Robert Renan. Falaram que o Robert Renan foi o culpado, né, ali dessa derrota. E a gente vai estar vendo se foi ele mesmo ou se tem algum ponto aqui que a gente deixou de perceber aí no jogo. Mas, rapaziada, em tudo é isso daqui. O Vasco começa assim, tá? E, rapaziada, eu vou estar pegando aqui, né, uma outra imagem. Rapaziada, peguei a foto aqui do Diniz aqui, né? Porque eu vou trazer duas estatísticas aqui, né, que meio que representaram como foi o jogo do Vasco. Olha, em estatísticas, tá? Em chutes ao gol, o Vasco deu 5 chutes ao gol. O Grêmio deu 25. Foi chutes, tá? Chutes no gol, o Vasco deu 2. O Grêmio deu 9. Então, rapaziada, isso daí reflete duas estatísticas só: chutes e chutes no gol. Isso daí reflete o quão ruim o Vasco foi ontem. E é mais uma partida horrorosa do Vasco. Se você pegar aí, o Vasco vem de 4 derrotas, tá? E sendo que o Vasco vinha embalando um monte de vitórias. E agora o torcedor desanima, querendo ou não, porque você perder 4 jogos seguidos não é para qualquer torcedor aguentar isso daí, né? Mas, rapaziada, como eu já trouxe aqui antigamente no canal, né? O Diniz não tem números bons em Brasileirão. E isso muita gente fala, né? Que ele não tem números bons. Mas, rapaziada, com essa vitória de hoje, o Vasco, né, ficou a 6 pontos do rebaixamento. O campeonato ainda tem 4 rodadas, tá? E o Vitória, né, que tá ali em 17º lugar, né, está a 6 pontos do Vasco. O que isso quer dizer? Que se o Vasco perder mais 2 partidas e o Vitória ganhar e os outros times também ganharem, bem provável que o Vasco desça de novo ali. Mas é bem difícil, mas pode acontecer, tá? Isso daí não é improvável, tá, rapaziada? Sendo que hoje o Santos, né, tem 37 pontos e o Vasco tem 42. O Vasco tá parado ali nos 42 pontos, né? No domingo agora o Vasco vai enfrentar, se eu não me engano, eu acho que é o... rapaziada, eu acho que o Vasco vai pegar o Internacional. Internacional. Calma aí, eu vou conferir. O Vasco vai pegar o Bahia nesse domingo agora, né? 4 horas da tarde. Então, o que o torcedor espera é que o time vença. E não tem outra coisa que o torcedor queira. O torcedor não quer um empate e nem pensar em uma derrota. O torcedor quer que o Vasco vença. Isso é uma realidade, porque 4 jogos perdendo não dá.
tá bom? E assim, né, acaba o primeiro tempo, o Vasco mal chutando no gol, né? Essas estatísticas aqui que eu passei foram em geral no jogo inteiro, tá? Mas o Vasco terminou o jogo não dando pressão nenhuma ali, né, no campo do adversário, né? E jogando muito mal. Esse foi a fala ali, né? O que repercutiu aí no campo, no vestiário, em tudo ali do Vasco da Gama. E rapaziada, terminou o primeiro tempo, né, 0-0, e no segundo tempo, né, o Vasco, né, sofre 2 gols. E o Léo Jardim já tinha salvado um monte de gols. Rapaziada, eu vou estar mostrando aí, né, o gol ali, né, do Grêmio. Foi um erro ali no meio campo, né, de saída de bola. E o cara dá um tapinha no canto. Esse foi o segundo gol do Grêmio, beleza? E aí, né, o time do Grêmio sai para comemorar, né? 1-0 pro Grêmio. O Grêmio merecendo ali a vitória, né? O gol também, né? E o Vasco mal atacando. O Vasco não tinha poder ofensivo nenhum. O Vasco praticamente era como se ele não estivesse jogando ali. E rapaziada, eu já falei muitas vezes, o Hugo Moura não serve para ir na zaga. E vocês podem falar, não foi culpa tanto do Hugo Moura, foi do Robert Renan, tal, muita gente tá falando isso daí. Tudo bem, rapaziada, mas o Hugo Moura não é zagueiro. O Hugo Moura não serve para ir na zaga. E o Diniz insiste nessa tecla de que se o Carlos Cuesta ou o Robert Renan não tiver, coloca o Hugo Moura. O Hugo Moura não serve para ir na zaga. Não serve. Ele não é zagueiro, ele é volante e ele não serve para ir na zaga. Todas as vezes, olha, ele já fez dupla com o João Vitor, com o Carlos Cuesta, com o Robert Renan, com o Lucas Freitas. Ele nunca deu certo com nenhuma dupla. Ele não deu certo com ninguém. Por quê? Porque ele não sabe jogar de zagueiro. Ele pode ter ali umas características, mas ele não sabe jogar de zagueiro. E o Diniz insiste nessa tecla. E aí, rapaziada, é mais um jogo que o Vasco perde. Mais um jogo de péssimas atuações, né? E a gente espera que o próximo jogo não seja assim. Rapaziada, esse foi o vídeo praticamente. O segundo gol não vou nem mostrar, só mostrei o primeiro ali, né? Pontuei algumas partes importantes, né, aqui do jogo. Espero que vocês gostaram do vídeo, beleza? Falou, fui, até o próximo vídeo. Tchau!